Fala galera ligada no canal do Vozão, tudo bem com vocês? Terça-feira de finalização de trabalho visando o compromisso diante do Atlético de Alagoinhas. O Ceará realizou uma atividade na tarde desta terça-feira em Carlos de Alencar Pinto e daqui a pouco eu trago todos os detalhes para vocês. Mas primeiro eu quero que você que esteja nesse vídeo deixe sua curtida, deixa o like, por favor. Deixa a curtida e verifica se você já é inscrito no canal do Vozão. Olha tudo aqui embaixo, ó. Se tiver o nomezinho vermelho, inscreva-se. Você clica em cima e torna-se inscrito do canal do Vozão. Assim você pode deixar mensagem no nosso chat, participar das nossas enquetes, sempre ser avisado que os nossos vídeos forem publicados aqui no canal do Vozão e interagir também nas nossas lives. O Ceará iniciou e já praticamente terminou o trabalho visando o compromisso diante do Atlético de Alagoinhas. Para esse duelo diante da equipe baiana, o técnico Gustavo Morínigo tem, eu diria, problemas. Eu acho que ele tem dúvidas para esse compromisso. E eu explico para você, torcedor que está nos acompanhando, quais são elas. Primeiro que ele tem 3 jogadores titulares em situação de risco de receber terceiro cartão amarelo e ficar de fora do compromisso das quartas, já que o Vozão já está garantido na próxima fase. O goleiro Richard, o zagueiro Thiago Pagnussá e o centroavante Vitor Gabriel. Além desses 3, o Giovani também tem terceiro cartão amarelo. Mas eu especifico mais esses 3 porque são jogadores titulares e que será que vale a pena colocá-los em campo e correr o risco de perder para o jogo do fim de semana? Porque as quartas já são nesse fim de semana? Quero que você responda aqui no nosso chat. Deixa essa mensagem que eu quero te ouvir, torcedor. Dito isto, o técnico Gustavo Morínigo também teve boas novidades hoje lá nas atividades no decorrer do dia em Carlos de Alencar Pinto. Quem apareceu pelo gramado realizando atividade normalmente foi o lateral direito Varley. Participou do treino normalmente, ele que teve uma lesão no joelho, até surpreendeu todo mundo, né? Ficou com aquela dúvida. Ué, mas essa lesão não parecia ser tão grave? Até agora o Ceará não exemplificou a questão de prazo, o tamanho da gravidade da lesão. Mas a boa notícia é que ele participou normalmente da atividade e quem sabe pode ser uma peça que retorne em breve a ficar à disposição do técnico Morínigo. Além dele, o Chay participou da atividade, Chay que está nesse processo dos 2 últimos jogos ficar de fora da lista dos relacionados. Está sendo pouco utilizado pelo Gustavo, será que vai embora, será que fica? Né? Os últimos trâmites até agora pelo momento, nas últimas palavras dadas pelo João Paulo em entrevista ao Esportes do Povo, é que não chegou nada de oficial para esse jogador, então vida que segue. E o Igor Kleber também segue naquele passo de recuperação. São boas notícias, afinal de contas parece que o Ceará também vai ficando com o departamento médico vazio. Em reta final de campeonato, com jogos tão decisivos batendo a porta, é sempre muito importante ter todo mundo disponível para os compromissos. Dito isto, o Ceará entra em campo nesta quarta-feira diante da equipe do Atlético de Alagoinhas e temos essas dúvidas. Ainda não recebemos a lista dos relacionados, mas ficamos nessa expectativa. Tanto de saber qual é o provável time, o que é que deve ir a campo para esse duelo, como também de tentar entender que o Ceará precisa vencer, precisa do resultado positivo para garantir o primeiro lugar do grupo na competição. É crucial a vitória diante do time baiano, então além de muito respeito, o Ceará vai ter que jogar muita bola, porque para conseguir o resultado positivo frente ao torcedor no estádio Presidente Vargas, o Vozão precisa ter uma equipe bem equilibrada e dentro dos padrões de jogo. Ainda falando um pouco das notícias do dia, quem segue num batalhão de entrevistas é o João Paulo, que é candidato à presidência do Ceará Sporting Clube, porém, contudo, entretanto, todavia, também é diretor financeiro do Ceará Sporting Clube neste atual momento. E nessas últimas entrevistas concedidas, o João Paulo falou que o Ceará está buscando de 3 a 4 contratações no mercado da bola até o fechamento da janela de transferências. Não quis entrar em detalhes em relação a posições, mas deixou claro que já está conversando com a comissão técnica e estão decidindo os nomes para essas contratações. Outro ponto importante que o torcedor ficou com aquela pulga atrás da orelha era sobre a situação de Eric Pulga. Hoje, o presidente do Ferroviário, Valmir Araújo, né, um dos diretores do Ferroviário, Valmir Araújo, concedeu entrevista e deixou muito claro que
O que ficou combinado com o Pulga foi que, quando acabassem as competições, ele seria liberado. E esse acordo segue da mesma forma. O Valmir, inclusive, falou que passamos para ele que continue focado na Ferroviária, nesse jogo de Copa do Nordeste, que é a única competição que restou para a equipe coral, que quando tudo acabar, a gente libera ele numa boa, não vamos causar nenhum tipo de problema para ninguém. Não citou o Ceará, mas disse que não quer problemas nem com o Pulga e nem com os representantes dele, que quem tem os direitos é o Atlético Cearense. Continuando nesses assuntos do dia do Ceará Sporting Clube, para o torcedor que nos acompanha, tem também a situação de que o Ceará segue nessa busca por reforços, o torcedor segue nessa situação da ansiedade, dessa oficialização de novas peças, e eu trago uma novidade sobre isso, hein? Recebi uma informação, ela ainda precisa ser oficializada, mas nos bastidores da CBF já se começa uma conversa para que a janela de transferências, que encerra no próximo 3 de abril, seja um pouquinho prolongada. E eu explico para você que acompanha o canal do Vozão. Essa ainda não é uma notícia oficial, mas os trâmites estão sendo tomados para que isso aconteça. Sabe qual é o motivo? O Água Santa, o time paulista que chega à final do campeonato lá de São Paulo, pela primeira vez na história para decidir diante da equipe do Palmeiras, tem vários jogadores com situação contratual de que até dia 4 de abril, esses atletas já vão ter vínculos encerrados com a equipe do Água Santa. Ou seja, eles corriam o risco de chegarem nos jogos decisivos e não ter peça disponível para colocar em campo. O que a CBF deve fazer e deve entender a situação da Água Santa? A janela ser um pouquinho mais esticada e não só ajudar o Água Santa, mas como os jogadores que estão lá, que são destaques, fatalmente vários deles vão para vários clubes do Brasil, né? E o que acontece? Estica um pouquinho a mais a janela de transferência e não corre nenhum tipo de risco. Porque já pensou se abre uma exceção só para o Água Santa na questão do registro de jogadores no BID? Melhor não criar problema para um futuro, né? Tapetão à vista, a CBF quer distância disso. Tanto quer distância que eu recebi a informação hoje que é muito possível que a janela de transferência ganhe uns dias a mais. Isso é importante, né? Porque o Ceará, mais especificamente o Ceará, ganharia um pouco mais de tempo para trabalhar e buscar novas peças no mercado. Isso ainda falta ser oficializado. Se pintar novidade sobre isso, a gente também confirma aqui no nosso canal do Vozão. A quarta-feira será de cobertura total e geral desse jogo. Ceará e Atlético de Alagoinhas, o jogo será transmitido somente no canal Nosso Futebol. Presta atenção, tá? E qualquer outra novidade que pintar a nível de Ceará Sporting Clube, qualquer atualização do departamento médico, contratações, saídas, é aqui no canal do Vozão. Deixa o like, deixa a sua inscrição. Aqui é o canal do Vozão.